Agora nós vamos conversar com o Dr. Leôncio sobre o tema de hoje, que é miopia, mas em crianças. Que a gente acha que criança, é tão saudável, né? Não vai ter problema de vista. Não é bem assim. Ele, como oftalmologista e envolvido neste processo até de identificação da miopia em crianças, vai poder nos dizer, inclusive, as novas tecnologias que vão ajudar estas crianças a, se não ter problemas, a minimizar estes problemas que poderiam ser agravados no futuro. Sem dúvida. Mas, Rita, como você falou que a gente ia ter um tempinho, sim, você me jogou lá para minha infância. Sério? Eu fui alfabetizado e estudei no Colégio Dom Barreto. As irmãs, as missionárias de Jesus crucificado, isso, a quem eu rendo muito, que fez parte da minha educação pelo método Montessori. Isso mesmo. E aqui, aonde fica hoje a Associação do Senhor Jesus, eu acho que era muito próximo, se é que não era aqui, o sítio São Joaquim. Que próximo mesmo, que era a casa das missionárias, onde nós fazíamos nossos retiros, as irmãs nos ensinavam a rezar. Então, hoje você me levou lá atrás, em algo assim muito bom. Uma memória afetiva. E eu tive a satisfação de, inclusive, tratar e operar algumas irmãzinhas. E isso é muito gratificante, você ser aluno de uma escola e depois você, com todo o seu aprendizado, você mostrar aquilo que você aprendeu com a sua formação. Foi lá que eu tive minha primeira Eucaristia. Você me fez uma memória muito gratificante de lembrar do Colégio Dom Barreto. Olha, eu acho a seriedade do trabalho deles incrível, a preocupação na formação do ser. Claro, se preocupam com o intelectual, sabe que o mundo está aí oferecendo um monte de coisas, existe a competitividade, mas a preocupação que eu vejo do colégio na formação da pessoa, isso para mim é nota 1000. E eu vejo agora, isso confirma na sua pessoa. Muito obrigado, mas eu agradeço ao Colégio Dom Barreto, a todas as irmãs, as missionárias que tanto nos ensinaram na nossa formação. Gostei de saber. Foi uma surpresa para mim, viu? Nada combinado e por isso que eu gostei do que ele falou aqui. Porque para mim hoje estar lá foi uma grande honra conhecer o trabalho dos professores e principalmente esse projeto, o PDL com os alunos. Doutor, por falar em alunos, no momento em que nós falamos sobre o tema, o senhor disse assim, mas tem crianças que ficam com defasagem no aprendizado porque não estão enxergando. Ou seja, na distância que estão da lousa, se existe uma miopia, isso vai prejudicar o aprendizado dessa criança. Sem dúvida, Rita. As crianças não sabem chegar para o pai e falar assim, eu sou míope, eu não estou enxergando, eu vejo embaçado. Ela não tem esse paradigma, né? Quem quebra esse paradigma, que mostra um mundo para ela, muitas vezes é a correção óptica, é um óculos. Por isso que é muito importante nós medirmos a acuidade visual, os pais levarem a criança aos 3 anos ao oftalmologista. E eu te digo mais, logo que você me jogou nesse mundo de saudosismo, meu neto completa 1 mês hoje. Parabéns! Obrigado. E eu acho que a vida de aprendizado, a gente tem que estar num constante aprendizado, tudo. E eu fui rever, eu saí há 37 anos, mais ou menos, da faculdade, eu voltei a estudar um pouco o desenvolvimento da visão nas crianças, por causa do neto, e fui ver que é importante a visão do contraste, como que você estimula, porque os nossos olhos se formam até os 6, 7 anos de idade. Então, não é só, é importante aquele teste do olhinho, que nós tivemos aquela chamada da leucocoria, do caso daqueles 2 jornalistas, o Tiago Leifert e a esposa, que a criança nasceu. Com os filhos, né? Com os filhos. Então, é importante a catarata congênita, até no teste do olhinho, é a primeira coisa que a gente vê. E depois a criança vai desenvolvendo o contraste, né? Os móveis, os brinquedos. E eu fiquei surpreso, hoje existe no exterior uma classe de brinquedos para estímulo no desenvolvimento neuropsicomotor, que chamam Einstein Toys.
né, que são derivados disso. E eu fiquei muito surpreso, eu fui estudar esses brinquedos, muitos dos fundamentos desses brinquedos são Montessori, onde eu fui alfabetizado lá no Dom Barreto por Montessori. Então, a gente vê que na vida, muitas vezes, as coisas se reciclam, se repetem, e existem fundamentos antigos que são fantásticos para nós continuarmos a desenvolver e a estudar. Então, Gostei do seu comentário de que o desenvolvimento do olho da criança é até os 7 anos. Então, nós temos que nos preocupar desde bebês. Desde bebês, né? A criança, ela não nasce enxergando tudo com a nitidez e o foco que nós temos. Isso se adquire lá em torno dos 5, 6 anos. Aí que ela começa a ter uma visão mais discriminativa, né? Então, nós temos que olhar para os olhinhos dos nossos filhos desde criança, desde bebê, né? Tem o teste do olhinho, depois a gente faz alguns exames na pré-escola, sempre pensando que 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Verdade. Então, é muito importante. Eu já participei de campanhas de triagem no município de Campinas e criamos indicadores. Então, nós vimos o rendimento, os índices de repetência, às vezes de evasão escolar, de crianças que... É comum no consultório eu ver a criança, às vezes, ser rotulada que tem algum distúrbio. E não é isso, ela não enxerga. O que nós precisamos é medir a acuidade visual, prevenir a ambliopia e corrigir, né? E nós sabemos que muitas vezes um óculos não é barato, né? Pesa no orçamento de uma família. Eu já tive em Brasília, já fiz campanha, já pensei em óculos social, porque nós sabemos que uma das causas importantes de cegueira pela Organização Mundial de Saúde é a falta da correção óptica. Nos dias de hoje, em 2022, nós ainda temos esse problema que, se você... O óculos, nós temos descritos de Leonardo da Vinci, falando de óculos e tudo. Então, aquela tabela de ganchinho que aparece para as crianças medirem a visão para cima e para baixo, aquilo é de 1800 e pouco. Então, você veja que tudo que nós caminhamos, ainda nós precisamos medir a visão e tratar com correção óptica, né? Espera-se que em 2050, metade da população seja míope, né? Nossa. Nós temos alguns conceitos que estão surgindo na classe oftalmológica. O que é a miopia? A miopia é não enxergar de longe, enxergar de perto. A miopia é um olho grande, um olho maior que 22,3 milímetros, onde a imagem cai antes da retina. Então, vê-se embaçado, certo? Desfocado. E a lente divergente coloca essa imagem em contato com a retina e no foco. É isso que é o óculos, ou a lente de contato. Então, nós precisamos ter esses conceitos. E existe um grande instituto que estuda miopia na Austrália, que chama Brian Holden, e que descobriu que, principalmente agora na época onde nós tivemos tanto distanciamento social, nós fomos menos ao lúdico, nós fomos menos ao ambiente externo. E a falta da radiação ultravioleta, ela priva da própria retina produzir um hormônio que chama dopamina. Ou seja, a luz do sol ajuda as células da retina a produzir dopamina. E essa dopamina evitaria o globo ocular de crescer. Então, por isso que nós vimos que nessa época da pandemia, houve um aumento da miopia muito grande. Porque todo mundo ficou dentro de casa. E a grande e maior preocupação era ficar longe do sol, falta a vitamina D. Então, esse estudo vem nos trazer que existe muito mais necessidade de estar exposto ao sol. Nós sabemos que a radiação ultravioleta melhora essas células da secretária dopamina. Nós aprendemos também
que há uma reticulação, ou seja, o tecido da córnea, a córnea é como se fosse o vidro do relógio, ela fica mais resistente e existem alguns estudos que parece que até o branco do olho, a esclera, melhora com a radiação ultravioleta. A gente tem coisas que a gente tem que evitar o sol e agora nós temos que... A medicina é assim. Mas é sempre um pouquinho também, nada é um pouquinho, exagero, não é doutor? exagero. São conceitos mutantes que a gente tem na nossa área. Né? E às vezes um conhecimento, alguma coisa, um aprendizado leva 10, 15 anos para se comprovar cientificamente. Né? Então, isso tem nos preocupado, esse aumento da miopia. E por quê? Mas se é míope usa óculos, não é assim. Nós sabemos que, sei lá, acho que em 2050 espera-se que no globo terrestre tenhamos 5 bilhões de míopes. É que 10% dos míopes acabam ficando automíopes, que são miopias maiores que 5, que 6 graus. E esses automíopes, eles têm uma predisposição a terem mais comorbidades oculares. Eles têm mais catarata, eles têm mais glaucoma, eles têm mais descolamento da retina. Então, veja que se nós tivermos um boom de miopia, como nós estamos assistindo, principalmente nos países da Ásia, nós vamos ter também um aumento das comorbidades oculares. E uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E isso pode levar a um número maior de deficientes visuais, porque nós estamos sobrevivendo mais. Além dos estudos, como este da Austrália, que nos traz a radiação solar como algo necessário para evitar esse crescimento do olho para o míope, ou seja, as crianças devem brincar no parquinho um período pequeno, mas devem tomar sol, ou se na escola devem ir para o pátio, devem ficar no sol, isso vai ajudar as crianças. Mas que outros estudos, por exemplo, você está falando do óculos, doutor, falou até do óculos social, eu acho muito legal isso, nós falamos e foi bom o doutor ter puxado, porque muitas crianças, se o pai e a mãe não têm dinheiro para colocar um alimento na mesa, ele não vai gastar esse dinheiro, por mais que o filho precise. Às vezes tem outros filhos, ele não vai comprar um óculos. Ele vai colocar comida na mesa. Então, essa história do óculos social, eu gostei demais da ideia, espero que o senhor consiga fazer com que isso se torne algo viável para muitas famílias. Porque o que nós queremos é cuidar. Mas além desses estudos, voltando ao que eu queria, além desses estudos, existe uma outra forma? Por exemplo, lentes de contato que eu vejo as pessoas usarem. Existe tecnologia também para ajudar a reduzir esses males ou doenças dos olhos? Muito bem colocado, Rita. Existe, isso também é um conceito novo. Além dessa teoria da dopamina, do estímulo desse hormônio, existem umas células bem aqui atrás, a bolinha está aqui, então bem aqui na periferia do globo ocular, que com a teoria do difocus, ou seja, do foco e não foco que existem, também de estimular essas células. Não é só a radiação UV, você tem, pelo defocus, você estimula essas células a produzirem também dopamina. E daí você controla a miopia. Então, baseado nesse conceito novo também, novo que eu digo, as lentes lentes de contato de controle da miopia já existem uns 9 anos sendo estudada. É uma lente, não é uma lente comum de contato dessas gelatinosas, é uma lente de descarte diário, mas ela tem anéis concêntricos, é como se ela tivesse, num lugar tem 1 grau, no outro um pouquinho e vai assim, tem uns anéis. E essa é muito delicado. E essa nova teoria leva também ao controle de miopia, chega muitas vezes a diminuir a progressão, não é que a pessoa zera a miopia. Ela evita, quando é utilizada ali dos 6 anos até os 12, dos 5 até os 10 anos, mais ou menos, em 67%, ou seja, ela controla a miopia. E agora, com esse mesmo efeito óptico de anéis concêntricos que existiam nas lentes de contato, estão lançando em lentes de óculos. E a grande vantagem é que na lente de contato,
nós tínhamos uma limitação. Nós usávamos de um grau de miopia até 6. E nos óculos a gente vai de 1 até 10, com até 4 de astigmatismo. Porque às vezes a criança tinha a miopia, eu colocava a lente. Eu tinha que complementar com óculos o astigmatismo. E nós ficamos um tempo em dúvida se isso dava um efeito bom, né? E agora surgiu a mesma tecnologia da lente de contato nos óculos. Então, essa nova geração que está vindo com esses novos estudos, certamente vão ter nós hoje estamos fazendo já um controle da miopia maior. Aliás, eu fui convidado, nós oftalmologistas aqui no Brasil, uma academia brasileira de controle da miopia e ortoceratologia. E eu fui convidado a ingressar aí, e nós vamos começar a trabalhar e mostrar estudos nessa academia. Isso, ou seja, nós já temos com 100 oftalmologistas que vão começar a estudar esses novos conceitos e pôr em prática tudo isso. Você é portador de boas notícias hoje, olha só, boas notícias, a gente fica feliz com isso. Parabéns. E tem mais uma novidade. Existe uma ciência que chama ortoceratologia, certo? Essa academia também vai cuidar disso. Onde você dorme com uma lente de contato. A lente que eu falei, a outra do controle da miopia, é uma lente gelatinosa, de descarte diário, molinha, soft. Essa outra, você dorme com ela, é como se ela moldasse seu olho e de manhã você tira. Então você está com o olho calibrado para a correção da miopia. Uau. Certo? Então nós temos mecanismos de controle hoje com algumas frentes distintas. Enquanto a pessoa dorme, a lente está ali trabalhando e agindo. Exato. Para que no dia seguinte, quando ela retirar... Ela está tá tudo no foco. Essa é reutilizável. E óbvio que tem a cirurgia da miopia, quem já está o grau estabilizado ali depois dos 20... Continua. Sim, hoje já estamos na 4ª geração de lasers, ou seja, nós temos uma definição e um approach tecnológico muito grande, não só dos exames pré-operatórios, como também da maneira de aplicar o laser nos casos de miopia. Depois eu falo do astigmatismo, que eu quero fazer uma pergunta, mas nos casos de cirurgia, para quem tem o problema de miopia, tem idade ou o grau da miopia que podem indicar, ou é a opção do paciente, ele vai procurar o médico e fala, não, eu quero operar da miopia? Não, geralmente o paciente nos procura querendo operar. E nós, oftalmologistas, temos que... porque o que é a cirurgia da miopia? Ela é feita por um laser, é como se eu lapidasse, eu desgastasse a córnea, certo? Eu vou dar uma nova forma àquela córnea. Então, ele precisa ter espessura, ele precisa ter tecido para ser desgastado. Não é todo caso que vai conseguir operar. Daí, sim, nesses casos que ele não pode operar, muitas vezes nós indicamos a ortoceratologia, que é essa lente que molda, que ele dorme à noite com a lente. Em um determinado momento da sua explanação sobre o tema de hoje, o senhor falou sobre o astigmatismo na criança. A criança pode ter a miopia e o astigmatismo também. O astigmatismo, ele interfere em algumas cirurgias. Sim. Mas no uso da lente, ele vai interferir também? Ou seja, não tem Geralmente, quem tem acima de 2 graus e meio de astigmatismo, as lentes gelatinosas não corrigem. Então, ele tem que usar a lente, eu não gosto desse termo duro, né? Porque hoje nós temos diferentes designs de lentes e elas têm alto coeficiente de oxigênio, então melhoraram muito as lentes de contato. Mas ela tem que corrigir a forma da córnea. Então, quem tem mais que 2 graus e meio, nem sempre a lente gelatinosa resolve. Precisa ser a lente rígida. Que são de alguns distintos acrílicos. E um alerta, vou aproveitar, você disse que a gente está com tempo. Sim. Nós estamos terminando o mês de junho, desculpa.
e nós chamamos de junho violeta, né? O junho violeta, nós oftalmologistas fazemos um alerta às crianças, aos adolescentes, que é o mês do ceratocone. Ceratocone é um afrouxamento da córnea, um aumento da curvatura corneana. É como se você tivesse uma parede de tijolo e o cimento que segura os tijolos, ele vai se desfazendo, então a córnea vai abaulando, vai aumentando. É como se tivesse, ela fica com a forma cônica. E isso acontece muito nas crianças que coçam o olho demasiadamente, são crianças que têm alergia, tudo. Então eu sempre peço, não cocem os olhos. Os olhos não foram feitos para isso, porque são tecidos nobres que podem ter um agravamento do ceratocone, que acaba cursando com trocas repetitivas de óculos por causa do aumento do astigmatismo e da miopia também. Então, nós estamos agora, o junho violeta é um mês de alerta, de conscientização ao portador do ceratocone. A oftalmologia, eu adoro o que eu faço, eu adoro a minha especialidade. E você contagia a gente com isso, a minha viu? profissão. E a oftalmologia, ela é importante em todas as idades, né? Eu falo isso. Desde o recém-nascido até o idoso, né? Ainda eu tive o prazer de, numa semana, a semana retrasada, eu vi 2 pacientes minhas que operaram catarata. Uma de 105 e outra de 106 anos. Né? Uau! A questão de uns anos atrás, eu fui fazer uma pós de oftalmologia geriátrica, porque eu vi que os meus pacientes estavam ficando centenários, estavam indo além dos 80, dos 90, e é importante a visão. A visão traz... Qualidade de vida. Qualidade de visão é qualidade de vida. Verdade. Né? E por menor que seja a visão, é muito importante e a gente fica muito... é muito gratificante você ver uma pessoa já com 3 dígitos de idade, né, podendo ver a Bíblia, rezar, orar, agradecer, conversar em família, conhecer um bisneto, um tataraneto. É algo assim muito gratificante. Por isso eu sou um apaixonado por essa especialidade. E olha, com certeza, acho que você percebeu na nossa conversa, não só a paixão pelo que ele faz, mas também a seriedade do trabalho, a preocupação em buscar o que está aí chegando como novidade, como pesquisa. Não é blá, 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 é pesquisa, é coisa séria que a gente traz aqui para vocês. E ter hoje conosco o doutor Leôncio Queiroz Neto traz para nós também essa certeza de que o assunto de hoje foi importante. E esse alerta que ele fez, gente, não deixem seus filhos coçar os olhos. Hoje eu tenho um filho de 23 anos com ceratocone, por causa da alergia, e apesar de eu falar, coça o olho com o cotovelo, e ele fazia assim, como mãe? Eu falava, é porque é para você não coçar. Eu falo, troque a coceira por uma gotinha, né? Pinga um lubrificante, uma lágrima artificial, né? Para não coçar, mas não põe a mão. Eu vim falar do junho violeta e você conhece o que é ceratocone em casa. Doutora, eu quero agradecer sua participação comigo. Foi uma riqueza aprender com o senhor hoje, ouvir não só a informação, mas também os seus alertas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rita, a oportunidade. E você sabe que a Associação do Senhor Jesus, a TV Século XXI, sempre me são muito caros, porque a gente atinge o Brasil no nosso alerta. Verdade. E eu estou com vocês na campanha e quero muito ainda vir assistir muitas missas aqui nessa futura... Nessa nova igreja. Nessa nova igreja.